Oi, terceiro ano, tudo bem? Voltamos. E aí, como é que foi a semana passada? Fala pra mim. Foi tranquilo de estudar? Foi muita coisa? Foi bastante coisa, né? Mas é porque geralmente quando a gente tá na escola, quando a gente tá estudando normal, a gente faz dever na escola e vai um pouquinho pra casa. Dessa vez tá sendo tudo em casa, né? Então, tá sendo um pouquinho a mais. Mas tem que ser assim pra gente conseguir terminar o livro na data certinha. Mas eu tenho certeza que vocês estão dando conta, vocês são capazes e a gente vai conseguir sair dessa muito bem, sabendo todos os conteúdos. E não esqueça de guardar as dúvidas para a sala de aula para quando a gente voltar, tá? Anota, porque a gente esquece. Vamos lá. Hoje a gente vai começar o último capítulo deste livro, desse módulo do livro, né? Que ele já tá acabando. Página 56. Vamos lá? Pega lá o seu livro. Aí na página 56 está falando sobre a nota de divulgação científica. Nós já falamos sobre divulgação científica no outro capítulo. Só que no outro capítulo falou de sites de divulgação científica, quando a gente pesquisa uma divulgação científica na internet. Aqui já é o texto mesmo escrito, impresso para a gente. Lembrando o que é divulgação científica. Divulgação científica é um texto que ele é comprovado, não é um texto qualquer que qualquer pessoa escreveu. Não. Ele é comprovado, foi feita uma pesquisa, foi comprovado aquilo ali, aquilo que está sendo escrito e foi feito o texto, tá certo? Então, divulgação científica é algo que está comprovado, é correta, as informações são corretas. Aí tem um exemplo de um texto de divulgação científica. Você vai ler e vai responder a página 57, tá bom? É fácil, divulgação científica é algo que já foi comprovado. Aí depois, tem outro tipo de texto, são os cartazes e avisos. Vamos falar primeiro dos cartazes. Cartazes, eles têm, assim, o objetivo de convencer a pessoa que está vendo, que está lendo, a fazer alguma coisa, a tomar alguma atitude, a mudar de atitude. A intenção dele é de te convencer, né? Ele geralmente está nas ruas, nas paredes de hospitais, nas paredes das escolas, na porta do cinema, né? Na porta do cinema, por exemplo, tem um cartaz fazendo propaganda de um filme. Aquele cartaz ali, ele tem que convencer a pessoa que está vendo que aquele filme vai ser bom e assistir. Então, é para te convencer de alguma coisa. O cartaz, ele geralmente tem linguagem escrita, né? Existem palavras, e a linguagem não escrita, ele tem que ter imagens. As imagens são muito importantes para chamar a atenção de quem está passando. Aí vê aquela imagem, para ver, para ler, né? Para pegar a informação daquele cartaz. Ele geralmente ele quer comunicar algo. Na página 58 e 59, a gente vê alguns exemplos de cartazes. Tem aí, ó, na primeira, né, um homem com o peito, né, aberto e tem uma cicatriz. Isso logo te chama a atenção. Caramba, que cicatriz enorme, você quer ver o que é aquilo, né? Aí você vai lá e para ler o que é aquele cartaz. E é uma campanha para doação de órgãos, né, para quando a gente morre. E lá embaixo, geralmente no cartaz tem isso também, a propaganda de quem está fazendo aquele cartaz. São alguns órgãos públicos e lá embaixo tem a propaganda desses órgãos. Do lado é um outro cartaz falando sobre a água, né? A preservação da água. Percebe que a cor dele chama atenção também, que ele é azul e branco, remetendo à água, né? E também tem a imagem da gota, né? Várias coisas. Então, o cartaz, ele é isso. Ele tenta te convencer de alguma coisa, ele tem linguagem oral, tem a linguagem escrita, desculpa, e também tem que ter as imagens para chamar a atenção. Outro tipo de texto que nós vamos ver aqui são os avisos, lá na página 60 agora. Os avisos, a diferença dele é que ele não tenta te convencer de nada. Ele simplesmente vai te avisar alguma coisa, te dar uma informação. Aí, por exemplo, ó, tem aí esse exemplo, tem uma imagem, né, para dar uma chamada de atenção também, e tá aí falando a época das férias, avisando, simplesmente está avisando alguma coisa. Na página 61, ai, desculpa, crianças. Vamos lá. Na página 61 também tem um outro aviso, ó, a programação de carnaval desse shopping aí acabou. Simplesmente deu o aviso e acabou. Só tem exemplos mesmo, nada de atividades sobre o cartaz e os avisos. Aí na página 63, fala de número de substantivo.
Número de substantivo nada mais é que singular e plural, né? Nós já conhecemos isso. Às vezes temos algumas dificuldades porque muda muito, varia a maneira como se faz o plural. Mas vamos lá. Singular é quando se refere a um único ser, uma única coisa. Casa, bola, mulher, menina. É uma casa, uma bola, uma colher, uma menina. E plural é quando se refere a mais de um ser. Casas, bolas, colheres, meninas, né? O plural mais comum na nossa língua é simplesmente acrescentar o S. Bola, bolas. Casa, casas. Você acrescenta o S na palavra que está no singular. Esse é o mais comum, mas existem outras maneiras de fazer o plural. Vamos lá no livro, na página 63. Tem aí, ó, 3 bolinhas, 3 variações que nós vamos ver esse ano. Quando a palavra termina com S, Z e R, a gente acrescenta o ES. Cartaz, cartazes. Eu vou lá e acrescento o ES. Dever, deveres. Cicatriz, cicatrizes. Outra maneira de fazer o plural. Segunda bolinha. Quando a palavra termina com ao, el e ol, a gente tira o L e acrescenta o is. Anzol, eu tiro o L e coloco is, anzóis. Papel, eu tiro o L e acrescento o is, papéis. Então, essa é uma outra regra. E tem uma terceira regra aí na terceira bolinha. Quando a palavra termina com ão, aí vamos entender, aí tem algumas variações também. A maioria das palavras, a gente tira o ão e coloca o ões. Aí tem aí os exemplos. Coração, corações. Leão, leões. Tiro o ão e coloco ões. Mas tem algumas variações. Às vezes, eu tenho que tirar o ão e colocar o ãos. Grão, grãos. Cidadão, cidadãos. Acabou. E tem uma outra variação também. Eu tiro o ão e coloco ães. Pão, pães. Alemão, alemães. São algumas regrinhas que a gente tem que gravar para a gente não errar na hora de fazer o plural. Na página 64 tem uma atividadezinha aí para vocês fazerem sobre o plural. Faz com atenção, olhando essas regrinhas da página 63. Outra coisa que a gente vai ver aí são palavras que terminam com L ou com U. L e U tem som, elas possuem um som muito parecidos, né? Tem uma regrinha que não é geral para todas as palavras, mas tem uma regrinha. O U, ele geralmente está presente em verbos do passado. E o U, ele geralmente tem um som mais fechado. Aí tem aí alguns exemplos, ó. Comeu, resolveu, esperou. Tudo verbos do passado terminados com U. O L, ele geralmente tem um som mais aberto e ele geralmente nomeia substantivos. São substantivos, né, que nomeiam algo. Substantivo é uma palavra que nomeia algo. Então, geralmente são os substantivos e os adjetivos. E, como eu disse, tem um som mais aberto. Aí tem aí alguns exemplos. Substantivos: mel, coronel, farol. Adjetivos: legal, amigável, gentil. Isso é geralmente. Mas tem algumas palavras que são substantivas que terminam com U. Tem aí, ó, céu, pneu, museu, né? É uma regrinha que a gente tem, mas que não vale para todas as palavras. Tem aí uma atividade na página 65 sobre palavras terminadas com U e com L. Quando a gente tem dúvida, a gente usa o dicionário. Se você não tem o dicionário, vai lá no Google e coloca como escrever tal palavra, né? Quando a gente tem dúvida, a gente pesquisa. E por último, na página 66, também é algo que vocês já estudaram, que são palavras com um R e com 2 R's, né? Primeiro, aí a que apresenta é o R com som fraco, né? O som fraco, ele geralmente, o R está no meio de vogais. E tem o R com um som forte. O som forte pode ser no começo das palavras, o R quando ele vem depois de consoante e quando são palavras que existem 2 R's.
E lembrando que quando a gente separa as sílabas, os R's se separam também, eles não ficam juntos na sílaba. Tem aí uma atividadezinha pequena para fazer na 67. E por último, fala do texto instrucional. O que é um texto instrucional? O texto instrucional é aquele texto que ensina a fazer alguma coisa, é que te dá as instruções, o passo a passo para se fazer algo. Por exemplo, quando eu compro alguma coisa e vem o manual é um texto instrucional, ele está me ajudando, me ensinando a mexer naquela coisa que eu comprei. Um rótulo tem ali, ó, a maneira de usar, é um texto instrucional. Uma receita é um texto instrucional, ele está me ensinando a fazer algum alimento ou qualquer outra coisa. Na página 68 aí, tem a maneira que se faz um slime, é um texto instrucional. Ele começa, ó, te dizendo o que você precisa e depois vai te ensinando a fazer o passo a passo. Então, isso é um texto instrucional, é um texto que te dá as instruções, o passo a passo para algo ser feito. Na página 69 tem aí uma atividade sobre o texto instrucional. Faça essa atividade, tá bom? E depois, na ficha... Ai, calma aí que eu deixei anotada aqui embaixo as atividades que vocês têm que fazer dessa vez. Vamos lá. Ai, Jesus. Calma aí que eu tô pegando. Esqueci de deixar aqui separado. Vamos lá. Então, você vai fazer todas as folhas, né, que estavam presentes todas as atividades que estão nessas folhas que nós fizemos. Nós fizemos da página 56 até a página 64. Todas as atividades que tiverem presentes aí, vocês façam. E na ficha, vocês vão fazer as páginas 31 até a 34, ok? Então, 56 até 64 do livro e ficha 31 até 34, tá bom? Beijo pra vocês e bons estudos!